Olá, eu sou o professor Esteban, do Instituto de Computação da UF, e vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial e basicamente algumas ideias de oportunidades e negócios que esta tecnologia vem trazendo. Eu sou do Instituto de Computação da UF e lá nós temos grupos trabalhando em inteligência artificial nos mais diferentes segmentos e aplicações, desde cidades inteligentes, visão computacional, veículos autônomos e muitas outras áreas. Bem, o que aconteceu para a inteligência artificial estar vivendo esse momento que nós estamos hoje? Na verdade, a gente diz que estamos aí numa revolução mesmo, uma revolução tecnológica, e a cada 10 anos existe algum novo paradigma de computação que muda tudo, que traz realmente mudanças econômicas, sociais, e de produção, e assim foi com a internet, e assim foi com os smartphones, assim foram com os computadores pessoais. Então basta você perceber que a cada 10 anos há uma grande um terremoto que causa bastantes mudanças e novas oportunidades. E esta década está nitidamente sendo guiada e sendo caracterizada pela inteligência artificial. Basicamente o que aconteceu é que nós tivemos a junção de três ingredientes: Big Data, uma quantidade muito grande de dados sendo produzidos, modelos de Machine Learning, redes neurais e basicamente a inteligência artificial clássica bem amadurecidos, que ao longo de muitas décadas foram sendo desenvolvidos. E o terceiro ingrediente é uma capacidade computacional muito grande e que é capaz de processar todos esses dados que nós temos hoje. A junção desses três ingredientes fez com que lá para 2013 e 2014 a gente tivesse essa super explosão, esse Big Bang da inteligência artificial. O paradigma que nós sempre trabalhamos em computação é o paradigma baseado em modelos. Então, quando a gente vai fazer um programa, a gente primeiro tem que entender e formalizar aquele problema que nós vamos estar desenvolvendo. Então, pense em qualquer aplicação tradicional aí. Então vamos supor que eu quero aprender a reconhecer algum tipo de padrão de imagem. Então eu vou ter que tentar descrever formalmente como é o padrão daquela imagem, que tipo de características tem, e matematicamente, algoritmicamente, tentar descrever aquelas características ou aquele problema. Bem, isso traz uma certa precisão na hora de resolver os problemas. No entanto, muitas coisas no mundo são difíceis de você modelar. Por exemplo, reconhecimento facial. Quando a gente observa uma face e quer descrever, a gente não consegue descrever exatamente quais são as características que aquela pessoa tem, mas eu consigo reconhecer que aquela pessoa é aquela pessoa. Existem vários padrõezinhos que estão intrínsecos naquela imagem da face e que, de certa forma, me levam a entender que aquela imagem corresponde a uma pessoa. Mas é muito difícil formalizar matematicamente essas características. Bem, o que a inteligência artificial está permitindo hoje é que o nosso modelo de computação mude. A forma de nós desenvolvermos, ao invés de tentarmos descrever formalmente como é um problema, que a gente simplesmente coloque dados, imagens, sinais e qualquer outro tipo de dado, e a partir dos dados o algoritmo de inteligência artificial vai tentar extrair informações, mas que muitas vezes é extremamente complicado, sofisticado para que a gente faça isso de maneira matemática, formal. As redes neurais vão se encarregar de criar esse tipo de extração de dados. É por isso que, na verdade, a gente diz que a inteligência artificial está muito atrelada a dados. Se a gente não tem dados, provavelmente você não vai conseguir fazer muita coisa. Mas se você tem muitos dados, por outro lado, aqueles dados são muito preciosos e você vai poder fazer muitas coisas. Então, que tipo de negócios e que tipo de problemas podem ser resolvidos? Basicamente, problemas onde a gente tem muitos dados e, às vezes, onde os dados não são tão fáceis de serem interpretados. Por exemplo, se o seu business são imagens, é um dos casos mais proliferados hoje na inteligência artificial. Fazer coisas com as imagens, reconhecer padrões dessas imagens, reconhecer detalhes que muitas vezes até o olho humano não é capaz de associar. Reconhecer movimentos, reconhecer poses, reconhecer faces, reconhecer o que as pessoas estão fazendo também hoje é algo bastante simples de se implementar usando as tecnologias de IA conhecidas.
dirigir veículos é uma tarefa bem algorítmica, na verdade é bem repetitiva, você segue regras. Então também veículos autônomos, toda a robótica, controladores automáticos podem facilmente ser muito incrementados com os métodos de IA que nós temos. A área da medicina é um prato muito cheio para a área de IA, porque na medicina a gente tem uma quantidade muito grande de dados, sejam imagens, sinais, combinação de dados, de imagens com outros tipos de sinais. E imagina a gente ter, ao longo de todo o histórico de um paciente, toda aquela quantidade de dados podendo ser alimentando uma rede neural. Hoje temos já também avanços muito grandes na linguagem natural, na interpretação da linguagem natural, na interpretação da fala, e já é possível hoje você pensar em muitos negócios interessantes que basicamente tratem o sinal de áudio, principalmente o sinal de fala. Alguns casos também de síntese de imagens que já estão bastante avançados, ou seja, não só interpretar as imagens, mas começar a gerar alguns tipos de imagens de acordo com o que você precisa. Por exemplo, tem empresas de jogos ou empresas da área de arte que já começam a criar cenários, criar texturas, criar todo tipo de imagens baseados em algoritmos de inteligência artificial. E é importante frisar que a IA não é um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente até consegue resolver os problemas usando IA de uma forma muito mais fácil do que programando. Porque na IA o que importa são os dados, e por isso essa área chamada ciência de dados tem proliferado bastante. E quem é o protagonista na área de ciência de dados? Aquela pessoa que conhece bem o dado. É o médico, é o engenheiro, é o arquiteto, e ele basicamente precisa processar aquele dado para aquele dado alimentar uma rede neural. E hoje as ferramentas que nós temos para tratar tudo isso são bastante avançadas e de certa forma facilitam bastante o cientista de dados a poder alimentar as redes neurais sem ter que entender a fundo o que as redes neurais estão fazendo por trás. Obrigado e espero que tenha inspirado e ajudado, e estamos à disposição para o que precisarem.